Pessoal, de novo, para quem não ouviu ainda, vamos lá. Hoje a gente está com uma proposta de um culto um pouco diferente do habitual. Eu quero explicar para vocês como vai funcionar e o que vai ser. E hoje vai ser um culto bem participativo. Eu vou ficar feliz de todos vocês participarem. Primeira coisa que eu vou pedir, o pessoal da célula minha, da Hope, levanta, por favor. Grande maioria, né? E o pessoal da outra célula, da Pray. Não, pode levantar, fica em pé. Você... Tá, então vou ter que reforçar os times. Ó, o pessoal da Hope, senta lá nos dois últimos bancos lá, faz favor. Isso aí, senta lá, vai pra lá. Não, fica aqui com a Aline aqui. Vou reforçar o time aqui de vocês. Pessoal, seguinte, hoje a gente decidiu que a gente vai fazer um julgamento aqui. Quando você olha lá para o livro de Reis e de Crônicas, existem o descritivo de vários dos reis de Israel. Eles contam a história, uma numa perspectiva de um conto, de uma historiografia sobre o que os reinos de Israel e Judá fizeram, e uma outra num sentido, como o próprio título diz, de crônica, como se alguém fosse cronicando todas as atitudes e as situações que aconteceram nos reis de Israel. O que acontece? Vamos lá, primeiro, Salomão é o primeiro rei que o livro de Crônicas vai e de Reis conta a história. Porque a história do primeiro rei de Israel, que foi Saul, e do segundo, que foi Davi, estão nos livros de 1º e 2º Samuel. Eles estão detalhados lá. Quando a gente entra em Crônicas e 1ª Reis, já é o finalzinho da vida de Davi, o finalzinho da história do reinado dele, e a assunção do trono a Salomão. A partir de Salomão, a gente sabe que os reinos se dividem, é dividido em Judá no sul e Israel no norte. Esses reinos têm uma sucessão de reis. O reino do norte não tem nenhum rei bom, todos os reis são descritos como reis maus. E o reino do sul, existem alguns reis que são bons e alguns outros reis que são maus. A gente vê isso na história. Geralmente é dito, por exemplo, Jeroboão era um rei mau e ele fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Ou você vê ali... Falei de um rei bom sábado passado, esqueci o nome dele. Tem alguns reis que são bons e é descrito ali que foram reis que fizeram o que era justo diante dos olhos de Deus. Salomão não tem essa perspectiva. Você olha lá nos livros de 1ª Reis e de Crônicas e até os livros do próprio Salomão, como Provérbios, Eclesiastes e Cantares, e você vai ver que não existe uma perspectiva cabal, se ele era um rei justo e bom, se ele era um rei mau. E você acaba observando que ele fez coisas muito boas, como construir o templo, como poder edificar Israel, transformar numa nação potente, também fez coisas muito ruins, como edificar templo para outros deuses e casar com outras mulheres. Então, eu quero hoje propor que a gente julgue Salomão, que a gente consiga colocar uma perspectiva crítica e poder observar se ele era um rei justo ou se ele não era um rei justo, se ele era um rei injusto. Por que eu dividi as células? Eu dei uma atribuição a cada uma delas. A gente vai usar a célula Pray como a célula que vai defender a causa de Salomão, provando que ele era um rei justo, e a minha célula da Hope, que é uma célula que vai fazer a promotoria, e vai tentar provar que Salomão não era um bom rei, era um rei injusto. E isso vai acontecer. Mas, como a gente viu, a equipe lá está bem mais reforçada que aqui. Eu mandei na semana, se não me engano, na terça-feira, lá no grupo da juventude, o conteúdo que tinha que ser estudado. Quem estudou, levanta a mão. Não, sem o pessoal da cela. Quem estudou? Soiane, pode vir para cá, então. Alguém mais? Nossa, pessoal. Tudo bem. Deixa eu pegar, então. Laura, vem para cá também ajudar eles. Berenice, você também. Vem para cá, nessa cela, ajudar eles. Pode ser? Quantos tem aqui? Deixa o Tequinho aqui também, então. Quantos tem aqui? 4, 8. Aí vão sobrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu fazer uma pergunta. Você é visitante? É a primeira vez aqui? Qual é o seu nome? Daiane, é um prazer te receber aqui hoje. É uma honra, um privilégio. O culto é um pouco diferente, mas tenho certeza que você vai gostar, tá bom? O resto, eu quero fazer a promotoria. Promotoria não, perdão, o júri.
Porque não vai ser um julgamento determinado pela visão de um juiz, vai ser um júri popular. Então, Diogo, os dois aqui, vocês aqui, se vocês puderem vir aqui para a gente fazer esse júri, você também, Daiane, vem fazer parte do júri com a gente. Senta aqui junto com o pessoal aqui que já está como júri também. Vou explicar como vai funcionar aqui, rapidão, para a gente começar a se organizar a fazer. Eu vou dar 30 minutos para as duas equipes se juntarem e montarem os seus argumentos. Vocês vão ter 30 minutinhos e, de verdade, vocês da célula eu sei que estudaram na semana e que estão aí com a leitura em dia. Então eu vou dar 30 minutos para vocês montarem cravados, não vai ter choro. 30 minutos para vocês montarem os seus argumentos, montarem o plano de acusação ou o plano de defesa que vocês vão fazer e virem com isso pronto. Nomearem pessoas para vir aqui falar nas oportunidades que eu vou dar. Quais vão ser? Primeiro, como eu falei para vocês, ele deve estar meio atrasado, mas o Salomão está vindo aí. Ele vai vir participar do culto hoje e ele vai estar aqui sentado no banquinho dos réus aqui. Ele vai ficar aqui com a carinha de tacho que ele tem sendo julgado. Eu vou dar 15 minutos para a primeira posição da promotoria do ataque, para vocês fizerem as acusações contra Samuel. Depois eu vou dar 15 minutos para a defensoria. Lipe, senta aqui, ó. Não, lá na outra. É nossa. Eu quase falto. Isso aqui é o time, foi mal. Agora, Gabriel, você é do júri, senta aqui. Isso. Beleza? Eu vou dar 15 minutos para a promotoria fazer primeiro as acusações. Depois 15 minutos para a defesa vir aqui fazer as defesas. Vocês têm que fazer para o júri, lembrando, eu vou estar só na figura de intermediador, então eu vou ser o juiz. Eu trouxe a minha toga ali, do Supremo. Hoje eu vou estar... É que o Supremo solta, né? É complicado isso aí, mas tudo bem. Então, vai ser 15 minutos de cada um. Depois, eu vou dar mais 10 minutos para vocês interrogarem o Salomão. Lembrando, não adianta você achar que o Salomão vai ficar se defendendo ou vai ficar sendo atacado. Ele vai responder a perguntas. Se vocês já viram aqueles filmes americanos de julgamento, né? Deus não está morto 2 e tal, você vai descobrir que a pessoa que está sendo entrevistada ela só responde a perguntas, contando os fatos. Então, se você pode pegar fatos e pedir para que ele explique na perspectiva e na ótica dele. Quais foram os fatos? É assim que funciona. Você não pode acusá-lo e querer que ele se defenda. Isso não existe. Não existe esse contexto num tribunal. Depois desses 15 minutos, que o júri e que a promotoria e a defesa, eu vou deixar os jurados fazerem 10 minutos de perguntas para o Salomão também. E eles vão poder fazer as perguntas. Depois eu vou dar... perguntas tal. Vou dar 10 minutos para os jurados fazerem as perguntas para a defensoria, 10 minutos para os jurados fazerem as perguntas para a promotoria, para a gente concluir. Depois vocês vão se reunir e vão votar. Como é que tem que ser a condenação por júri? Unânime. Vocês vão ter que entrar num consenso. Tem que ser unânime. Então vocês vão se reunir, conversar depois de tudo que vocês virem, e uma conversa rápida aí de no máximo 15 minutos para vocês decidirem por unanimidade se ele era um rei justo ou se ele não era um rei justo. Beleza? Vamos arrumar isso aqui para a gente ficar numa posição. Vamos levantar de novo, vamos andar de novo. Olha o Renanzinho aí. Vou pôr o júri aqui, ó. É melhor. Essas duas primeiras fileiras aqui para o júri. Vocês podem ir estudar lá fora. Ô, Mateuzinho, eu preciso da tua ajuda para fazer um negócio ali. Depois você vai lá com a cela. Vocês, podem estudar lá no fundo ou aí mesmo, onde vocês estão. Pode ficar aí mesmo, então. O júri pode ficar nessas duas primeiras fileiras. Se bem que tem 30 minutos para eles estudarem, então vocês estão à vontade. Se vocês quiserem conversar, beber água, já conversar entre vocês, falando de que vocês conhecem, entendem sobre Salomão. Depois, quando a gente começar, vai ser aqui nas duas primeiras fileiras, beleza? Pessoal que está assistindo a transmissão ao vivo, a gente vai ficar, então, nesses 30 minutos cravados que eles estão estudando, passando uma música aqui, e vocês vão poder ver o que está acontecendo aqui. Mas não vai ter mais atividade, liturgia aqui conduzida. Vai ficar aí uma música, vocês podem aguardar aqui em 30 minutos e a gente volta com o julgamento, beleza? Ah, não, cara. Você está diante de um juiz, cara. Fica tranquilo. Ah, o outro de bermuda também. O jurado de bermuda.
Não, pega esse aqui. Ó. Aí você põe na boca dele pra ele falar. Ele fala assim, sobre o juramento, você promete dizer a verdade, nada mais que a verdade, somente a verdade. Isso. Isso. Mete esse aí. Essa marra, né? Meter. Vamos lá, pessoal. Para o início dos trabalhos aqui, eu chamo o nosso réu, Rei Salomão. Por favor. Eu achava que ele era mais alto. Por favor. Tá on. Rei Salomão, sobre o juramento, você promete dizer a verdade, somente a verdade, nada além da verdade diante de Deus e dos homens? Pode se sentar. assentar. Essa coroa aí, eu conheço ela de algum lugar. Pode ir lá pra cá. Vamos lá, pessoal. Olha os anelzinhos dele, velho. Invocado, né? Vamos lá, pessoal. Vamos dar início aos trabalhos. A promotoria está livre para fazer as suas acusações. 10 minutos. Vamos lá. Pode ficar sem máscara? Pode. Precisa falar aqui no microfone. Aqui no microfone. O pessoal que for falar, sempre no microfone sem fio, bem perto da boca, tá? Boa noite. Primeiramente, gostaria de cumprimentar aos nossos jurados. É um prazer estar aqui falando com vocês. Quanto tempo eu tenho? 10 minutos. Então, é um Melhor prazer você não rasgar tanta É um seda. prazer estar falando aqui com vocês. Sei que vocês serão justos nesse julgamento. E cumprimento Salomão, que foi o homem mais sábio deste mundo, mas que com toda a sabedoria acabou cometendo umas cagadas. E aqui a gente está aqui para fazer isso. Não sei se essa é uma palavra coerente para ser usada no tribunal. Por favor, Maranhão, para avaliar. Oh, me perdoe. Eu esqueci que estamos em live. Me perdoe. Já foi repreendido, já. Bom, E, vamos por favor, lá. se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, tem que chamar a atenção do juiz. Como é que é a palavra mesmo? Não. Esse mesmo. Isso será descontado no meu tempo, né? Porque a gente está perdendo tempo aqui. Pode ir. Obrigado. Bom, gostaria de começar relembrando que Salomão teve um casamento poligâmico, se envolveu com várias mulheres, inclusive a Bíblia relata que aproximadamente aí 1.000 mulheres, mais de 1.000 mulheres, Salomão se envolveu. Era um garanhão, Você né? tá sabendo disso aí? Você tá sabendo? E aí você me pergunta, mas será que isso era permitido, não era? Será que Deus condenava ou não? Porque tem outros reis que tiveram envolvimento com várias mulheres também. Eu imagino que a defesa vai falar sobre isso, mas nós já sabíamos disso e inclusive achamos alguns trechos aqui. Só um minuto que eu preciso achar agora. Primeira Reis. Prepara também, o júri pode considerar. Casou com... isso aqui é só para mostrar na Bíblia aqui. 1 Reis 11:3. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as mulheres o levaram a desviar-se. Gênesis 2, 18 a 25. Lei que diz que o casamento deve ser monogâmico entre homem e mulher, sendo essa sua auxiliadora. Em Gênesis a gente tem um momento em que Deus fala que o homem terá para si uma mulher. Então, um exemplo em que Deus dá, quando ele cria o Éden, o homem, a referência é que seja uma mulher. Se fosse poligâmico, o padrão divino, provavelmente ele faria várias Evas, ou Eva, Georgina e a outra, mas não foi isso que Deus usou. E tem também... Cadê Deuteronômio aqui, mano? Colocou... Tá na Bíblia. Deuteronômio 17, 14 a 20. Não tem a referência, não tem o texto aqui, a gente vai ter que abrir. Espera aí. Bom, vocês têm mais 4 minutinhos. Quanto? 4. Não, vocês estão me roubando. 4 minutos. Bom. Eu peço para que alguém ali do meu grupo abra Deuteronômio e leia em voz alta para que eles possam. É mais fácil do que eu ficar procurando. Eu? Ou ele? Mano, levanta e lê, por favor. Mais perto? Sobre a condenação de Deus ao poliganismo. Se ele for ler, ele precisa do microfone. Então, mano...
Nossa, que equipe bagunçada, hein? Júri, por quando- favor, leve isso em consideração, tá? Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, tiverem tomado posse Ordem. dela e nela tiverem se estabelecido, vocês disserem: queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas. Tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir. Desculpa, calma aí. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem uma estrangeira como um rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos. Pois o Senhor lhes disse: jamais voltem por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo para seu uso pessoal uma cópia da lei que está aos seus cuidados dos sacerdotes levitas. Tá bom? Bom, então temos aqui Deus falando, não tomará outras mulheres para que elas não o desviem. Então aqui é um exemplo claro de poligamia que Deus condena, sim. Bom, Salomão teve outros deuses e os idolatrou. 1 Reis 11, 4 a 8 e Êxodo 23 e 4. Não terás outros deuses além de mim. 1 Reis 11, 4 a 8. Alguém lê porque eu não tenho o texto aqui também. Microfone. No microfone. 2 minutos. Já vai olhando as outras referências, já vai. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. Seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, seu Deus, como fora o coração de seu pai, Davi. E aí ele vai citar vários deuses que Salomão seguiu e construiu o altar. Bom, então além de se envolver com essas mulheres, Salomão, ele se envolveu com os deuses pagãos dessas outras mulheres também. Construiu altares e tudo mais para esses deuses. Então, ele já descumpriu um dos grandes mandamentos de Deus, não terá para si outros deuses além de mim. Bom, além disso, temos também trabalho forçado ao qual submeteu o povo. Assim, Salomão não se contentou com toda a riqueza que tinha. Mesmo sendo um homem muito rico, a gente tem vários trechos em que Salomão demonstra uma ganância excessiva. Cobrou impostos. Eu não vou ler o texto aqui, nós temos as referências, mas cobrou impostos exagerados do seu povo, certo? Vamos ler sim, eu acho que é melhor, é bom a gente embasar. Pode abrir, pode ler. 1 minuto. 1 minuto. Então agora a gente vai falar sobre a ganância de Salomão e como ele foi injusto. Além de trabalho forçado... Tá, não... O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos leva à ruína. Sim, cobrou muito imposto. E o trabalho forçado, qual submeteu? Provérbio 29, 4 e Deuteronômio 17, 17. 30 segundos. Deuteronômio... Gente, vai abrindo mais de um. Um abre em um, outro abre no outro, né? Deuteronômio 17, 17 e Provérbios 29, 4. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, se o fizer desviará seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. 10 segundos. Bom, e assim a gente encerra, levantando esses principais pontos. Salomão se envolveu com diversas mulheres, prática condenada por Deus. Teve outros deuses, e foi um rei ganancioso. Esses os nossos principais pontos. Beleza. Agradeço, peço perdão pela falta. Pois não? Você não pode... Por favor. E a promotoria não pode usar das emoções do júri. Só argumentos técnicos, por favor. Volta para o lugar. 10 minutos do tempo da defesa apresentar os seus argumentos. Matheus Diego. Pode. O tempo está rodando. Boa noite. Quero cumprimentar o júri, cumprimentar o digníssimo juiz. Por favor, eu Também gosto. o nosso réu Salomão. Tá contando, hein? Eu queria falar um pouco da vida desse grande rei, né, que hoje
hoje é uma inspiração para nós, cristãos. Tem deixado muitos ensinamentos, por mais que a acusação tenha falado dos seus ensinamentos contra ele, eu quero passar algumas informações bem relevantes do nosso réu. Salomão foi um homem, como todos sabem. Isso eu sabia mesmo. Como todos sabem, um dos maiores reis, o maior rei, na verdade, da Bíblia e de todos os tempos, né? No começo do seu reinado, ainda muito novo, a Bíblia diz que o Senhor estava com ele, né? E por isso que o seu reino se manteve firme. Esse nobre rapaz, nobre rei, cheio de sabedoria, por quê? Seu primeiro pedido a Deus, ao Senhor, né? O Senhor, Deus, veio a ele e perguntou: o que você quer de mim? E eu te darei, Salomão. E Salomão fez um nobre pedido, que foi pedir sabedoria. Porque na visão dele, nenhuma outra pessoa era preparada, nem ele mesmo, para poder governar o seu reino. Então, Deus reconheceu a humildade de Salomão, né? Isso está no começo de Crônicas, né, no capítulo 1 ainda, que o nobre pedido do Senhor veio com alguns adicionais aí, né? Além de Deus dar sabedoria como nenhuma pessoa poderia ter, a não ser Jesus, nosso Salvador, Salomão deu riquezas, deu poder como nenhuma outra pessoa teria tido e poderia ter, correto? Isso está na Bíblia. E o coração de Salomão, como a acusação falou, pendia para o autoritarismo, para a cobiça, né? Mas isso foi o que Deus deu para ele, né? Não haveria outra forma de Deus adquirir, de Salomão adquirir as suas riquezas, a não ser da forma do seu governo. Não é hora de você argumentar agora. Não é hora de você argumentar agora. Se a defesa não se comportar, vai ser retirado do recinto. Eu quero que desconte esse tempo. A acusação também falou que Salomão tinha várias mulheres, né? Pessoalmente, eu achava que não eram tantas. O cara, velho! Diz que é defesa ele. Eu te entendo, né? Eu te entendo, o cara meteu eu te entendo. Eu te entendo porque na época, Davi, o seu pai, era um homem poligâmico, né? Era uma cultura da época. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem poligâmico, né? Então eu acho que isso não cabe ao seu filho, né? Um homem muito sábio. Acusação sobre 5 minutos. esse assunto, né? E a gente pode falar também sobre o templo que Salomão construiu, né, para Deus. A maior obra já construída para Deus em todos os tempos, né, com ouro, prata, a perder de vista, né? E depois disso, o próprio Deus veio a ele e o glorificou aquele templo, né, encheu com fumaça, como a gente vê na Bíblia, e a ponto de que os sacerdotes não poderiam estar lá por conta da glória de Deus. Então a gente vê que Salomão, em sua grande jornada, né, e vida, trouxe muita prosperidade, não como a acusação disse, né, que cobravam impostos, enfim. Na Bíblia diz que, naquela época, no reinado de Salomão, Israel nunca viu tanta riqueza na sua história.
né? Foi a época mais próxima próspera de Israel. Então a gente pode ver que ele era um bom rei, né? Por mais que a acusação nos fale o contrário, a gente pode ver que os seus ensinamentos de Provérbios, né, a sua história de Reis e Crônicas, e também a sua retratação de Eclesiastes, nos trouxe uma bagagem, uma carga de ensinamentos muito grande para a nossa vida. Então, Salomão, como um grande sábio, teve a humildade de nos passar esses conhecimentos, né? E o primeiro ensinamento que Salomão mencionou em Provérbios foi que o temor a Deus é o princípio do conhecimento, correto? E a gente pode ver vários outros versículos em que a gente deve abraçar o conhecimento como um amigo, né? Correr de mulheres vãs, correto? E para que a nossa vida prolongue na terra. Então, os ensinamentos de Salomão hoje nos ajudam, né, através das eras, né, através do nosso futuro que a gente tem aí pela frente, a ser pessoas melhores, né, a ser pessoas de acordo com o coração de Deus, assim como ele era e como ele é, correto? Então eu quero deixar aqui os nossos agradecimentos, né, como cristãos que somos, ao nosso rei Salomão, agradecer pelos seus ensinamentos, agradecer pelo seu governo, que tem nos trazido prosperidade, e também agradecer a Deus pela vida do rei Salomão, porque ele tem nos trazido alegria, porque ele tem nos trazido uma esperança. Tá bom? Acho que Ordem. Ordem no tribunal. É isso. É isso? Aqui foi Beleza. finalizado. Você tem 2 minutos aqui ainda. É isso? Não, só. Beleza, pode sentar então. A gente vai começar com uma rodada de interrogatórios com o rei. E depois eu vou dar um tempo para o júri começar a deliberar, porque depois aí vai ser o papel de vocês começar a fazer perguntas, tanto para a defesa quanto para a promotoria. E depois eu também vou permitir vocês fazerem perguntas direto ao rei Salomão. Pode ser perguntas individuais, alguma coisa que individualmente você queira saber, ou podem ser perguntas do coletivo, beleza? Vamos iniciar aqui com uma rodada de interrogatórios. A promotoria começou na outra, então a defensoria vai começar agora. Pode começar a fazer as suas perguntas aqui para o rei Samolão. Sim, e falar no microfone. Som. Boa noite a todos. Salomão, todos nós aqui presentes gostamos e gostaríamos de saber por que quando Deus apareceu para você e você poderia ter pedido qualquer coisa do mundo e a única coisa que você pediu foi sabedoria. Primeiramente, boa noite à corte. Não tive essa oportunidade antes. Boa noite ao juiz, aos telespectadores. Me foi dado muito novo o reino de Israel, herdado pelo meu pai. Eu sou o 7º filho. E a nação de Israel, nesse momento, é tão numerosa quanto os grãos da areia de qualquer praia. E eu não via como um rei poderia governar tantas pessoas. Me foi dada a oportunidade de obter riquezas, a morte dos meus inimigos, mas nada disso poderia me fazer governar uma nação tão numerosa. Por isso eu resolvi pedir sabedoria e conhecimento. São quantas perguntas? São 15 minutos. Segunda pergunta. Salomão, Israel e Judá, assim como mencionados por você, eram numerosos, assim como a areia da praia. E por mais que muitas coisas foram passadas e jogadas sobre a sua vida, Adonias querendo tomar o seu reino,
E junto com a sabedoria do Senhor, nós gostaríamos de saber como foi o seu governo referente hoje que você sabe que Israel e Judá, durante todo o seu reinado, foi um tempo de mais segurança para aquele povo. Sim, referente ao meu reinado, nunca houve um governo tão próspero como o meu, até o momento de minha morte. Os reinos foram fortificados, eu providenciei, desde o Eufrates até o Egito, que as cidades fossem cercadas, rodeadas por muros e por portões. Na minha gestão, a prata era como pedras. Por isso, até corrigindo sobre a defesa sobre o templo, nada de prata havia no templo, apenas ouro, porque a prata era tão comum, por tão bem sucedido que era o meu reinado. Salomão, em seus provérbios você escreve assim: quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdadeira. Você consegue nos dizer que o Senhor proveu sobre você uma ira e que você aprendeu com os seus atos devido a tanta riqueza que você tinha? Eu posso dizer que eu refleti ao final da minha vida sobre os meus atos. Aprender sendo uma pessoa idosa é muito difícil, mas houve sim reflexão no final de minha vida sobre tudo que eu fiz. Excelência, júri, sem mais perguntas. Muito obrigado pela defesa, pelas suas perguntas e seus posicionamentos. Vou resetar o tempo aqui. Eu quero já primeiramente advertir a defesa sobre não apelar ao relacionamento pessoal que você tem com Jamais. o réu, tá bom? Não é perfil da promotoria. Da promotoria, beleza. Sim. Olá, Salomão. Tudo bom com o senhor? É um privilégio primeiro estar ao seu lado. Eu gostaria de fazer algumas perguntas simples para o senhor. O senhor, como um rei que se diz justo, como foi, sábio, eu gostaria de saber, antes de mais nada, um criminoso, um assassino, quando se arrepende, deve pagar pelo crime que cometeu? Sim ou não? Ué? O advogado de acusação já está julgando perante Que isso? é um criminoso. Não disse isso. Ele está usando do termo impróprio perante a corte total. Não disse isso. É Não indeferido. disse O réu está aqui só para responder perguntas. Sim. O senhor acredita que um criminoso, alguém que comete um crime, um assassinato, qualquer tipo de crime, a pessoa deve pagar pelo seu crime, mesmo se arrependendo no final de sua vida? Sim ou não? Sim ou não? Diretamente, sim. Porém, a nossa história mostra que meu pai, como exemplo, ordenou que fosse colocado na linha de frente com o objetivo de ser morto o esposo de Batseba. Meu pai, na teoria, teria que ter sido morto, mas ao invés disso ele se arrependeu, rasgou as vestes, passou uma semana orando ao nosso Deus. De fato, no meu governo, inclusive, meu irmão tentou usurpar o poder e, no primeiro momento, eu não o matei, não coloquei castigo sobre ele. Depois de uma segunda tentativa de usurpar o poder, aí sim, eu coloquei um castigo e um julgo sobre ele. Mas, respondendo a pergunta objetivamente, sim. Sim. Então o senhor mesmo afirma que colocou o castigo sobre o próprio irmão numa segunda vez, por ele ter errado. Então o que eu venho dizer aqui é que, bom, é só perguntas, então vamos lá. É verdade que, em certo momento, o senhor se irou contra você, Deus se irou contra o senhor, rei, fica confuso, né? O senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. É verdade que o Senhor teu Deus te advertiu, mas mesmo assim você não obedeceu? O réu não está aqui para responder perguntas diretamente, ele pode relatar o fato. Tudo bem, relate. O Senhor apareceu a mim 2 vezes e disse: segui meus estatutos e minhas ordenanças e estarei com você. De fato, eu segui muito parte da minha vida e, ao final da minha vida, analisei tudo que eu fiz. Eu tive muitas mulheres, como relatado pela acusação,
e também pela defesa, apesar de eu ter escrito o livro de Cantares dedicado a apenas uma delas. Ao final da minha vida, Deus realmente desaprovou atitudes minhas e disse que o reino seria dividido e não seria tirado de mim, mas sim do meu filho. Coisas após a minha morte já não cabe a mim responder. E é interessante você dizer que Deus disse que não dividiria o seu reino. O senhor sabe me precisar o motivo disso? Você quer? Eu não entendi a pergunta também. Eu gostaria de saber se o senhor sabe me precisar o motivo de Deus não ter dividido o seu reino durante o seu reinado, apesar de ter cometido todos esses erros. Eu creio que Deus tem os seus motivos. Inclusive ele diz na sua palavra que o senhor deveria conhecer um pouco melhor. O senhor diz... Eu já vou repreender a defesa mais uma vez, que não é para usar de artifícios emocionais. Não é emocional. Então o Senhor lhe disse, já que essa é a sua atitude, você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais ordenei a você, certamente tirarei de você o reino e darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, e não a Salomão. Então, o que não foi destruído, a prosperidade do reino durante o seu reinado, muito vem graças ao seu pai, e não somente ao Senhor, que está tirando todo o crédito, aparentemente, aqui, para o seu reinado. Mas, assim, Deus manteve o seu reino justamente por causa de Davi, e não por sua causa. Então, essa é uma pergunta que ele não soube responder, eu achei oportuno deixar claro aqui. Agora, algumas perguntas. É verdade que o Senhor teve mais de 1000 mulheres, Salomão? De fato, eu tive mais de 1000 mulheres, na verdade, mais de 1000 casamentos. A maioria, como relatado, com princesas com intuitos políticos. Apesar disso, eu, como já dito, amava uma mais que as outras. Tinha o meu afeto por uma, a qual eu escrevi o livro de Cantares. Ok. Vi ela por aí, aqui nesse auditório, mas enfim. Então o Senhor afirma que se relacionou com várias mulheres, assume isso aqui no júri, e que, inclusive, muitas delas por interesses políticos. É isso. O senhor acabou de dizer. Sim, para expandir o reino de Israel e levar o reino mais longe, sim, eu fiz alianças, como o meu primeiro casamento, com a filha de Faraó. Ok, era só essa a pergunta. E o senhor acredita que isso se aproxima com a ideia de Deus para o casamento? Sim ou não? Eu acho que Deus instituiu a lei. Porém, cumprir essa lei não define se um rei foi bom ou ruim. Antes de mim, existiram reis poligâmicos que foram considerados bons. Essa pergunta é de um aspecto cultural, não da época de hoje. O acusado está sendo julgado de acordo com a lei divina, então ele tem direito a usar essa pergunta. Enfim, continuando meu raciocínio. Ordem! Continuando o meu raciocínio. Antes do senhor continuar, só gostaria de deixar claro uma coisa. Não estamos julgando aqui a qualidade do reinado de Salomão. Se o seu reino foi próspero ou não, porque isso é claro, isso todo mundo aqui sabe. A promotoria vai ter o momento de se dirigir ao júri. Perdão, Por enquanto eu está não- se dirigindo só a Salomão. Ok, tudo bem. Então, Ordem na bagaça! Ordem na bagaça! continue, por favor, então. Então, a minha pergunta só para deixar claro aqui. Então, o senhor acredita ou não que esse tipo de interesse em um relacionamento com mais de 1000 mulheres político, o senhor acredita que isso faz parte do plano de Deus? Sim ou não? Eu só Ele não queria respondeu. relembrar o que o nosso juiz disse. Eu não vou opinar aqui, eu só vou contar a história do que aconteceu no meu reinado. Ok, tudo bem. Então, ele não quis responder, júri. Ó. Você tem direito a mais uma pergunta só, promotor. Agora tem limite de perguntas. Para Não, eles, é eles o perguntaram tempo. quantas O perguntas. tempo está acabando. 15 minutos não foram ainda. Vai. Se foram perguntas rapidinhas. Tô brincando. Bom, a outra pergunta que não quer calar. Mais de 1000 mulheres, como aguentou mais de 1000 sogras? Não morava comigo. Essa é uma... Não moravam comigo. O senhor afirma também que, além de se envolver com mais de 1000 mulheres, construiu altares e adorou outros deuses além do seu, mesmo sabendo que Deus, em um de seus mandamentos, diz: não terás outros deuses além de mim?
Sim, eu construí altares para vários deuses de minhas esposas, queimei incenso para eles também. Sem mais perguntas. Muito bem. Eu vou dar 10 minutos pro júri ponderar entre si. Vocês querem ir lá para fora? Montem perguntas pro réu e depois se preparem para perguntas para defesa e para promotoria. Diogo, leva lá, já deixa lá pro pessoal. Não quero dar muito tempo pro júri, então se puder agilizar nas perguntas, eu não vou ficar contando o tempo, mas vou dar um tempo para vocês fazerem as perguntas que precisarem para Salomão. Fique em pé, quem for perguntar, e fala no microfone, beleza? Salomão, nós gostaríamos de saber por que ao final da sua vida, você escreveu tanto o livro de Provérbios quanto o livro de Eclesiastes. Na verdade, ao final da minha vida, eu escrevi Eclesiastes. Provérbios eu escrevi durante toda a minha vida. Eclesiastes eu quis fazer uma análise. Uns chamam de arrependimento de maneira errada. No momento nenhum eu escrevo que eu estou arrependido no livro. Mas sim uma análise de tudo que eu fiz e os resultados. Muita coisa não foi proveitoso, assim. Descobri que tudo foi correr atrás do vento. Você não tem uma pergunta individual, alguma coisa que vocês queriam saber de Salomão? Pode perguntar. Levanta aí. Tipo a origem do universo. Salomão, deixa eu te perguntar. Tu acha que a sabedoria que tu pediu no começo da sua trajetória com Deus foi a mesma sabedoria que tu teve no final da sua trajetória com Deus? Sim, eu acho. Eu acho que a sabedoria, ela só foi melhorando porque eu tive a experiência. Não tive só a sabedoria no final da minha vida. E tu acha que mesmo com os erros, melhor, tu acha que tu usou de sabedoria nos seus erros? Eu acho que eu usei... Os meus erros, eles foram pensados todos de maneira objetiva. Eu escolhi fazer algumas coisas como levantar templos, e eu escolhi analisar o final de minha vida e escrever o livro de Eclesiastes. Eu acho que foi isso. Uma outra pergunta. Apesar das várias contestações a respeito do caráter, do seu caráter, da sua moral, sua conduta ao longo de todo o seu reinado, fazendo um retrospecto dos reis anteriores que vieram antes de você, você considera que, apesar dos seus erros, o seu reinado foi melhor do que o dos anteriores? Sem dúvida. Nunca houve um reinado como o meu. Se houve algum outro depois, eu não sei. Como eu falei já, posso responder o que aconteceu comigo em vida. E comigo em vida, nada nunca foi tão próspero como foi. Tanto na questão material, como na questão de expansão do território, questão de riquezas. Inclusive, eu construí o primeiro templo, o único templo em Jerusalém. Nem meu pai construiu, foi destinado a mim construir o templo. Fora isso, como argumentado já antes, a questão das mulheres, o meu reino, mesmo eu tendo tido muitos casamentos, foi considerado bom. Outros reinos monogâmicos foram considerados maus. Mas em relação ao caráter dos reis anteriores, das autoridades, em relação a um relacionamento com Deus, uma vida com Deus, suas virtudes, seus defeitos, suas qualidades, você se considera acima deles? Você acha que você
diante de Deus, cumpriu melhor o seu papel e se mostrou mais temente, mais cristão, mais devoto a Deus do que os demais? Bom, eu acredito que eu cumpri o papel a mim destinado, né? Eu construí o altar em Jerusalém, um altar que Deus se alegrou e encheu ele de toda a presença. E eu não posso dizer quanto o caráter dos reis anteriores, não sou julgador deles. Eu acho inválido, né, tu usar como prerrogativa de ter construído o templo, porque foi uma ordenança de Deus. Mas tu acha que as mulheres, o relacionamento mesmo político que tu teve com várias mulheres influenciou o teu reino? A questão do meu reino com meus súditos não influenciou em nada. Os israelitas continuaram adorando a Deus. A única questão é que eu construí altares aos deuses das minhas esposas que tinham outros deuses. Mas se o senhor mesmo admitiu que adorou esses outros deuses, como o senhor pode garantir que os israelitas não fizeram? Com o seu testemunho na frente deles. Eu não posso garantir. Obrigado. Boa. Boa. Mais ninguém? É isso? A sua imensa sabedoria... Em pé. A sua... Ordem e respeito ao tribunal. Me perdoa, meritíssimo. A sua imensa sabedoria, então, dá uma garantia a todos nós que você tinha total consciência dos seus erros enquanto você cometia eles, então. Sim, Deus deu a cada ser humano o entendimento do que é certo e errado. A gente faz as coisas sabendo o que é certo e errado. Mesmo por isso, mesmo sabendo, a gente não deixa de errar. Mas você sabia, que na sua imensa sabedoria, senhor Salomão, meu rei bíblico, o senhor sabia que os efeitos que isso poderiam causar sobre você e a ira de Deus que levantou vários inimigos contra você por conta da sua conduta. Sim, eu sabia. Beleza. Nem sempre precisa se explanar. Pergunta objetiva e resposta objetiva. Mais alguma coisa? É isso? Eu vou deixar o júri, então, fazer indagações agora com relação à promotoria e à defesa. E aí agora vocês podem expressar, que eles expressem as opiniões deles acerca do caso e que eles relatem aquilo que eles observam sobre o aspecto da vida de Salomão. Alguém tem alguma pergunta? Salomão, ordem. Derradeira pergunta que não quer calar. Você se arrepende de muitas coisas erradas que você fez ao longo da sua vida, do seu reinado? Não. Boa. Beleza, eu vou pular essa parte de perguntas à defesa e à promotoria e eu vou fazer o papel do magistrado agora. Então, eu tenho que dar para vocês os parâmetros legais e talvez um pouco sobre os precedentes e os casos que vocês precisam analisar nos argumentos dos dois. É o papel do juiz. Vamos lá. Salomão foi acusado de poligamia várias vezes aqui e foi uma das coisas que o parâmetro moral de Deus realmente colocava como era errado. O relacionamento certo era o monogâmico. Mas a gente observa, no aspecto bíblico, outros homens que foram poligâmicos e que foram punidos pela poligamia, mas que isso não fez deles homens injustos e homens que não temiam a Deus. Por exemplo, Abraão teve uma outra mulher, se deitou com outra pessoa, foi punido por isso. A descendência de Ismael foi uma das que perseguiu Israel por muitos anos, mas ele, mesmo assim, foi considerado um homem justo, um homem de fé e um homem que fazia o que Deus determinava. Assim como o próprio pai de Salomão. Davi também era poligâmico e teve alguns casos em que ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus, como a defesa o apontou. Mas ser chamado de homem segundo o coração de Deus também não era algo que imputava de Davi uma responsabilidade moral acima de outras pessoas. Porque, como a gente conhece a história de Davi, ele foi um homicida e um cara que traiu também a confiança lá da mulher que ele quis. Que ele foi, então, entregue ao pecado da imoralidade sexual e também o do homicídio.
quando a gente olha o aspecto que está sendo julgado e analisado aqui, que é de se observar os reis de Israel e querer saber, na ótica do que o livro se propõe, de reis e de crônicas, em julgar se Salomão era um bom rei ou não, a gente observa que todos os reis, 100% deles, lidaram com o pecado da idolatria. Todos os reis tiveram ídolos que eles tiveram que combater. Alguns, como Seraqueribe, tiveram a autonomia e a autoridade de não só restabelecer a adoração no templo em Israel, como também derrubar os altares de outros deuses. Outros restauraram a adoração em Israel, mas mantiveram os altares, mantiveram os lugares de adoração a outros deuses. E o que era responsabilizado por Deus como um rei que não se preocupava apenas com os seus pecados, mas com os dos povos. Então, a pergunta do júri, se ele tinha a ideia da influência dele com relação ao povo, é justa e pertinente, porque o rei de Israel era responsável e espiritual da nação também. Então, esse é um dos aspectos que precisa ser analisado na vida de Salomão. Porém, um dos mandamentos de Deus sobre Salomão também era ser um rei justo, no caráter legal, e pode ser observado que Salomão, e como relatado nos textos, era o mais justo possível, ele procurava essa justiça. E também era um rei que, apesar de ser tratado como a promotoria como ganância, mas um rei que buscou riquezas para a nação, não apenas para o caráter individual. Ele foi próspero e o povo também foi próspero. Esse é um aspecto que tem que ser analisado também por Salomão. Vou dar novamente agora para o júri 10 minutos para vocês ponderarem e trazer a decisão de vocês. Vou deixar vocês darem as conclusões finais para o júri antes. Vem cá. Enquanto eles falam, a defesa e a promotoria, já argumentem entre vocês, para vocês já darem a decisão sem ter que parar de novo aqui. Pode vir um representante da promotoria. Bom, eu acho que ficou claro aqui que o que está sendo julgado não é o reinado de Salomão, se ele foi um bom rei, se foi próspero ou não, porque isso é evidente, todos nós podemos concluir que sim, ele foi. Porém, estamos julgando aqui Salomão como homem diante de Deus. E as coisas ficam um pouco mais complicadas quando a gente tem um padrão tão alto quanto o de Deus. Foi dito aqui que outros reis também tiveram outros deuses, outros reis tiveram outros deuses para si, porém eu acredito que dizer que fulano também errou, outros erraram, não justifica o seu erro. Então você foi mais um dos que erraram, certo? Mais um dos que errou. Salomão construiu o templo, porém ele também construiu altares para outros deuses. Na Bíblia diz que Salomão não foi totalmente fiel a Deus. E isso me faz refletir que Salomão é considerado como morno. E morno, Deus vomita. Está nas Escrituras também. Então, acho que isso deve ser levado em consideração. E no caso de outros relacionamentos poligâmicos, também é importante ressaltar, e o próprio Salomão disse aqui para a gente, que ele não se arrepende das coisas que ele fez. Não é o que vemos em muitos outros casos. Então, assim, o arrependimento é algo que deve ser levado em consideração, acredito que sim. Porém, isso não fica claro em nenhum momento durante a vida de Salomão. Então, gostaria que vocês fizessem um julgamento justo, de fato, e que levasse todos esses pontos em consideração. Não descartamos toda a sabedoria que Salomão teve, que Salomão pediu a Deus, que ele realmente era um homem que estava próximo de Deus no início de seu governo, no início de sua vida, mas é nítido e é claro para a promotoria que Salomão se desviou do foco quando começou a abrir seu coração para outras mulheres, relacionamento poligâmico, consequentemente outros deuses, sendo líder espiritual de um povo, adorou outros deuses, e muito bem colocado pelo júri, não tem como ele garantir que outras pessoas não foram influenciadas pelo exemplo do rei, e foi extremamente ganancioso, castigando o povo com impostos jamais vistos antes. Foi bom o governo dele? Bom para quem? Será que para aquele pagador de imposto foi bom também? Então é isso que eu gostaria de deixar
isso aqui para vocês. Muito Eu obrigado. só acho que a promotoria está muito MBL. Muito, né? A defensoria pode mandar o representante. Eu gostaria de começar perguntando não só para o júri, mas para todos nós que estamos aqui. Você tem pecado? Você influencia outras pessoas? Qual é a sua ação? Como que você age? Nós não vemos aqui um rei, mas nós vemos aqui um homem à mercê de uma cultura, de grandes responsabilidades e um reinado taxado em cima dele em pouca idade. Salomão, ele, apesar dos feitos, das muitas mulheres e das idolatrias, ele também era um homem, ele também era um ser humano, assim como nós. A Bíblia fala o quê? Que Deus, quando você peca, ele pega o seu pecado, ele lança no mar do esquecimento, mas a consequência você vai pagar. Salomão está aqui hoje, pagando a consequência dos pecados dele, sendo julgado. Mas em todo momento, Deus foi falar com ele 2 vezes. E em 2 vezes, ele mostrou um coração quebrantado a Deus. E na maior oportunidade, se você pudesse perguntar para Deus hoje o que você queria, seja sincero com você, você ia pedir sabedoria para Deus? Então, na maior oportunidade que ele teve, ele foi sensato. Ele pediu sabedoria para Deus. O pai dele, velho, irmãos querendo tomar o trono dele, ele agiu conforme ele podia. Grandes impostos, sim, porém 2 nações seguras, povos felizes. Isso não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, está escrito na Bíblia. Então, eu peço assim, que o júri hoje julgue. Se você estivesse no lugar de Salomão, como você agiria? A poligamia vista na cultura, o pai veio, o avô veio e assim se foi. Muito rico, novo, 2 tribos para julgar. Como você agiria? Finalizado. O júri pode ponderar, vocês vão ponderar aí mesmo, né? Vem aí, rapidão. Salomão, você quer dar as últimas palavras do seu reinado? Ele está chateado, cara. Não, no final é pedido. No final era pedido. Você fez a mesma coisa. Foi quando eu disse que quando você teria a oportunidade de se dirigir ao júri. Podia falar com o Salomão querendo falar com o júri. Sim, fiquem atentos. Vocês podem estar aqui, ó, semana que vem. É verdade, não é mentira. Concluído aí, não? Senhores do júri podem ficar em pé e declararem a sua sentença. Quem vai falar? Você, Gabriel. O júri determinou você culpado. Quer dar suas últimas palavras? Vai explicar o porquê ou não? Tá desligado, liga aí. Talvez usando... A gente tentou achar algo bom nesse último momento, mas a gente chegou à conclusão que a falta de experiência dele talvez tenha sido compensado pela grande sabedoria que Deus presenteou a ele, e ao mesmo tempo reis novos também não cometeram tantos erros quanto ele, alguns outros aparentemente. Aparentemente, né? Esse argumento não foi muito bom. Não, ele me falou aqui.
Além disso, se todos nós estivéssemos no lugar dele, cometido os mesmos erros que ele, também estaríamos errados. Beleza? É isso? E é isso. Beleza. Salomão, você foi julgado, condenado e executado. Você perdeu a sua coroa do Burger King. Não tem sentido. Ordem no tribunal! Ordem, ordem! Senta, senta, senta. Senta, senta. Senta lá, senta lá. Ordem no tribunal. Senta lá, senta lá. Deixa. Pessoal, deixa eu concluir aqui o culto. Vamos lá. Volta em mim. Quem quer falar? Fala aí. Foi unânime. A gente, antes da gente ir lá discutir, a gente já tinha o nosso veredito. Já tinha preconceito. Já tinha. A gente já tinha o nosso Sério. veredito antes, porque a argumentação da acusação foi muito boa, muito válida. Então, muito embasada, né? E basicamente... Deixa eu concluir agora, então. Pessoal, vamos lá. Presta atenção aqui. Eu peguei uma figura bíblica totalmente controversa. Ela tem realmente coisas boas e realmente coisas ruins. É muito difícil ponderar sobre a vida de Salomão. Mas, na verdade, é muito difícil ponderar sobre a vida de qualquer um. Quando a promotoria disse que Salomão errou e se a gente olhar para o outro rei que errou, ele se transforma em mais um que errou. Tem alguém aqui que não errou? Tem alguém aqui que não fez nada condenável? Alguém aqui que não fez nada deplorável? Quando a gente tenta tomar um aspecto terceiro sobre a vida de alguém e julgar os seus atos e atitudes, é difícil ter alguém que seja 100% sincero e olhe a trajetória, os traumas, a vida dessa pessoa nos aspectos de tudo que ela passou. E foi legal esse julgamento que eu fiz vocês pensarem, fazer esse exercício, analisarem os erros dele, analisarem a vida dele, analisarem as coisas que aconteceu. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem só uma pessoa que você pode garantir a 100% da salvação. Só uma. É você mesmo. E você só vai conseguir fazer isso se você tiver fé. Se você tiver convicção de quem você é. Porque você tem os seus defeitos. Você tem as suas falhas. Você tem as coisas que são as faltas do seu caráter. Mas sabe, o julgamento aqui, ainda existem várias artimanhas humanas, parâmetros legais, recursos. Mas quem olha para o teu coração é Deus. E Ele sabe quem você é. Ele sabe o que você tem feito. E existem coisas que você mesmo se engana. Que você mente para você mesmo, querendo acreditar que você é uma pessoa que não é o que realmente é. Mas para Deus não existe a possibilidade de você enganá-lo. Não existe a possibilidade de você pensar que Ele não te julga com honestidade. E quando a gente se põe no papel de acusador, defensor de alguém, você tinha que entender que Deus era o juiz que tinha o poder de enviar cada um de nós para o inferno. E seria justo. Seria justo. Mas Ele mesmo decidiu que Ele não seria apenas o juiz, como também seria o propiciador da aliança entre Deus e o homem. E encarnou na figura do seu Filho e ficou suscetível às mesmas quedas que você, se transformou num homem que foi tentado. E sabe, às vezes quando a gente fala de tentação, você fala assim, realmente a gente é tentado o tempo todo. A gente está caminhando pela rua e várias oportunidades de cair e se desviar do Senhor aparecem, mas Jesus foi tentado pessoalmente pelo diabo. Pessoalmente. Sofreu, sentiu dores, teve compaixão, passou por angústias, viu traumas pessoais, viu pessoas que sofriam e teve compaixão delas. Mas também viu homens cruéis, viu homens sanguinários, controladores, e também teve compaixão deles. E um dia Jesus foi julgado diante de um sinédrio corrupto, diante de um governador romano, diante de homens cruéis, que colocaram na cabeça dele uma coroa de espinhos, e não a do Burger King, que colocaram nele o título de Rei dos Judeus, e depois colocaram ele pregado na cruz.
E se o julgamento de hoje tem que te ensinar alguma coisa, é que você também foi julgado. Você também foi pesado. Você também. E ele morreu no seu lugar. E ele também pagou a sua dívida. Do jeito que Salomão foi condenado hoje, você também foi, mas ele mesmo assim pagou a dívida no seu lugar. Era justo agora que a gente condenou Salomão e eu virar e falar assim, agora só que todos vocês vão pagar a pena no lugar dele. Mas foi o que Jesus fez na cruz. E por isso a figura de um julgamento ela é importante. A figura de um tribunal é importante. Por isso que a Bíblia vai trazer um tribunal ainda. Para aqueles que creram e para aqueles que não creram. Espero que você esteja do lado de Jesus. Do lado que reconheceu o seu caráter, reconheceu os seus defeitos, os seus problemas e se entregou para Ele. Fique em pé. Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos na Sua presença. Agradecemos pela oportunidade deste culto, onde podemos aqui, ó Pai, interagir, conversar, aprender, se desenvolver, mas também entender sobre a Sua graça, sobre a Sua graça. É muito bom, ó Pai, saber que o Senhor olha para nós e ainda vê os nossos pecados, vê os nossos defeitos e derrama sobre nós o Seu perdão, derrama sobre nós a Sua misericórdia. Eu agradeço por isso, ó Pai. A minha vida agradece por isso, as minhas atitudes agradecem por isso. Que essa seja uma verdade